Tá, então, beleza, vamos lá. Bem-vindos ao Python Geoespacial. Eu sou o Guilherme, é, eu sou... Eu não sou programador, eu sou arquiteto urbanista, eu tenho mestrado em planejamento territorial na Escola de Urbanismo de Paris, mas nunca realmente trabalhei como arquiteto, nem como urbanista direito, logo eu virei o que se convencionou chamar de especialista GIS. Não sei se todo mundo está um pouco a par, mas GIS é a abreviação para Sistema de Informação Geográfica. Então, que na prática quer dizer um monte de software com guia e tal para fazer mapeamento e análise espacial, e isso cada vez mais está se tornando uma área que exige programação, e Python é uma linguagem enorme para essa área. Eu sou consultor freelance na minha própria empresa, que é a Plano C, e também sou especialista na Clear Global, que é uma ONG focada em mapeamento linguístico do planeta. Então eu trabalho muito com dados de língua no meu dia a dia e bastante espacializado. Aqui vocês têm o meu Medium. Tudo que a gente vai fazer aqui hoje tem um texto no meu Medium que vocês podem acessar depois, que é a mesma coisa, né? É um tutorial lá bem descrito o que a gente vai fazer hoje. Dá para seguir por lá, tá só em inglês. E no meu site tem algumas coisas também da mesma área, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Para eu saber com quem que eu estou falando hoje, eu montei um slide para a gente conseguir se entender. Eu esperava mais gente, então por isso que eu montei assim. Então, se alguém quiser falar, pode falar também. Mas acessem, por favor, então, aí se puderem, esse link que está aí na tela, para responder lá, que eu quero entender se todo mundo está vindo do Python, né, com essa experiência, esse background, ou se tem gente que veio do mundo do geoespacial também, ou apenas, né? Então, para eu saber no que eu foco. Eu tô esperando que vocês sejam mais, né, mais ligados ao Python, mas pode ser que não. É, e são duas áreas com as suas especificidades que eu quero entender. Eu vou abrir aqui os resultados que deve atualizar. É, uhum. Que bom. Então é o que eu estava esperando mais ou menos. É, Tá, vocês todos votaram, tem 6 já. Então tá, então beleza. Então é mais ou menos o que eu estava esperando que fosse mesmo. Deixa eu trocar de volta pra cá. Deu. Bom, então por que que eu perguntei isso? Porque esse mundo do Python e esse mundo do geoespacial, eles se encontraram de uma maneira um pouco nova, né? Então, a gente tem já uma tradição no mundo do geoespacial com softwares bem conhecidos, que os maiores são o ArcGIS e o QGIS. Ambos sempre tiveram embutidos neles linhas de comando para Python, para rodar os comandos deles próprios, e muita coisa que roda neles é feita já em Python. Mas recentemente a gente começou a ver uma vontade de fazer coisas fora desses ambientes fechados do software, né? É muito difícil você codar fora do QGIS, fora do ArcGIS com os pacotes nativos em algum outro IDE, né? Então se criou essa demanda, e aí o que aconteceu foi que nasceu o GeoPandas, né? Então ele pegou toda a proposta do Pandas, né, de como ele se organiza, e tentou emular funções bem conhecidas do GIS. Então, operações geométricas em sua maioria, e o que é interessante ele depende muito de componentes que rodam em C e que são instalados junto com o GeoPandas quando a gente baixa ele. Então,
aquele GDAL que faz parte do QGIS hoje, ele também ele shippa junto com o GeoPandas e fica rodando no fundo. Então, eu diria que o GeoPandas hoje é o mais importante assim, dos pacotes de Python para geoespacial, só que ele trabalha muito com dado vetor. Né? Então, vocês não sendo muito da área, a gente tem dentro do mundo do GIS muito trabalho com geometrias em vetores e muito trabalho com geometrias em raster. Né? Então, pixel contra pontos e linhas. Então o GeoPandas ele foca muito mais em vetores e a gente vai ter outras bibliotecas para trabalhar com raster, e a raster.io é a que eu mais gosto, mas daí vai ter bem mais opções. Tá? E aí uma coisa também que aconteceu ao mesmo tempo surgiu há uns 5, 6 anos já, o Google Earth Engine, que é uma ferramenta gigante que o Google montou para conseguir se acessar imagem de satélite via linha de código. Né? Então, imagem de satélite é uma coisa que está aí há muito tempo, né? Então a gente está coletando elas desde os anos 70, assim, em grande escala, lançando todo ano algum satélite novo. A gente tem imagens que são gratuitas, algumas que são pagas, né? Então as de altíssima resolução, tipo essas que a gente vê no Google Maps, hoje elas são de altíssima resolução e, em geral, elas têm que ser pagas. Então, a gente tem satélites como o QuickBird, o Pleiades, que são da França, tem outros nos Estados Unidos, e esses todos, quando são muito alta resolução, eles são pagos. Só que quando eles são gratuitos, o acesso nem sempre é muito fácil. Né? Então, eu aprendi a baixar a imagem de satélite na faculdade e era um processo longuíssimo. Assim, então, de escolher o satélite que a gente quer usar, encontrar o site, dizer qual é a área que a gente tem interesse. Às vezes, se a gente quer comprar, envolve mandar um e-mail para alguém, para a pessoa responder com o valor que está custando aquela área, com qual pixel, verificar se tem nuvem. Então é tudo uma coisa muito manual ainda. E a gente começou a ver pouquíssimo tempo para cá, surgirem maneiras de fazer acesso por linha de código muito rapidamente. E o Google Earth Engine é um deles. O que eu quero mostrar para vocês hoje é justamente como que essas novas ferramentas estão funcionando e como que a gente pode usar elas para fazer coisas que são bem clássicas, tá? do mundo do GIS. Então, a gente vai imaginar uma situação na qual a gente vai calcular um índice de vegetação médio. Tá? Então, vou explicar o que isso quer dizer. Qualquer coisa vocês me interrompam porque eu não consigo mais ver o chat. Tá? Então, o CAR ele é uma base de dados que o governo federal montou há uns anos, já vai fazer uns 5, 6 anos agora. E ele é basicamente um cadastro de lotes rurais. Né? Então, antes a gente não tinha isso em lugar nenhum, dependia de matrícula em cartório, muitas vezes em papel. E aí se convencionou que todo mundo que tem algum terreno rural ia ter que preencher, desenhar num mapa digitalmente o seu terreno, e isso foi para uma base unificada. E aí teve muito problema, né, com essa base. A gente teve muita sobreposição de terreno, esse tipo de coisa, então tem muita geometria com problema, tá, lá no CAR. E o que a gente quer fazer, então, é calcular um índice de vegetação. Então, o quanto de vegetação tem nesses terrenos. Tá? Então, a gente vai calcular a partir de uma imagem de satélite. Então a gente vai pegar essas geometrias lá do CAR, ver se elas têm esses problemas de geometria, às vezes está bem errado. A gente vai calcular a área de cada um deles, verificar se cada um deles está fazendo intersecção com alguma área protegida, depois calcular a área de intersecção, né, com as áreas protegidas, identificar qual área protegida tem. Então a gente pode ter múltiplos tipos de áreas protegidas, pode ser um parque, pode ser uma APP, tem muitas opções para isso.
E a gente vai então acessar 5 imagens de satélite mais recente, do Sentinel-2, que é um satélite muito usado, porque ele é gratuito, é um satélite que a União Europeia mantém em órbita, fazendo imagens de média resolução e que servem bem para esse tipo de coisa, esse tipo de escala rural. A gente vai calcular o índice de vegetação para cada imagem e depois tirar a média disso para cada lote e fazer um mapa disso no final. Tá? Então isso é um tipo de coisa que é útil para quem está fazendo estudos, por exemplo, para plantar alguma coisa ou verificando se tem algum déficit de verde em algum lugar. Então é um use case bem clássico, tá? Dentro do mundo do GIS. Eu não sei se vocês viram, me digam por favor se vocês viram, eu coloquei ali no chat um arquivo YML com o ambiente. Então a gente vai usar basicamente o GeoPandas para muita coisa, e também o raster.io, o rasterstats e o Google Earth Engine. É bem chatinho de instalar, tá? Então eu não espero que todo mundo consiga instalar tudo isso aqui. Hoje eu tenho esse problema, eu estou usando um Mac, e no meu Mac eu só consigo fazer isso aqui funcionar se eu uso Conda para tudo, exceto para o GeoPandas que eu uso pip. É muito estranho, mas tem problemas ainda de compatibilidade que não estão bem resolvidos com esses pacotes. Por isso que eu botei já o arquivo do ambiente do Conda. Então, se vocês conseguiram pegar, tá ali no chat o arquivo, me avisem, e se não, você só acompanha minha tela e depois vai estar o tutorial todo lá no texto do Medium. Não é difícil depois de seguir, depois de ver uma vez aqui ele feito. Tá? Deixa eu voltar aqui. Mas quem não conseguir, porque também é uma coisa que demora um pouco, não preocupe muito também, porque vai ser bem denso. Nem sei se é uma boa ideia tentar seguir tudo em live, assim. Pode ser uma boa ideia depois ver o tutorial por escrito. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou só ativar esse ambiente, então eu vou fazer um conda activate geopandas env. E uma vez que eu estou nele, eu vou só entrar num Jupyter Notebook. Tá? Então, nesse ambiente eu tenho basicamente só o geopandas, o kernel do Jupyter, o Jupyter e aqueles outros pacotes que eu mencionei antes. Tá? Vou entrar aqui e vou criar um novo dentro desse nosso ambiente do GeoPandas. Tá? Então, para fazer o nosso exercício de hoje, deixa eu colocar um nome mais direito aqui. Eu vou colocar ali no chat 2 arquivos, tá? Então, que vai ser as únicas coisas que vão vir de fora. Então, vão ser nossos arquivos de entrada. Então, cadê? Tá aqui. Eu vou colocar um que chama polygons e outro que chama layer UCs. Então, o arquivo dos polygons, esse vai ser os nossos... cadê o chat? O arquivo de polígonos, ele é os nossos terrenos que vieram do CAR. E o C quer dizer unidade de conservação. Então são justamente aquelas áreas protegidas que a gente quer verificar quais que estão fazendo sobreposição sobre esses polígonos dos lotes. Tá? Então esses dois, baixem aí se vocês forem seguir e coloquem numa pasta que a gente possa pegar o caminho. Então, eu vou começar aqui, primeira coisa, eu vou começar chamando o pandas e o geopandas.
e já vou dar para ele qual é o caminho. Então, eu quero, a primeira coisa é entender como que está esse arquivo dos terrenos. Tá? Então, eu vou, primeiro de tudo, declarar uma variável para esse arquivo dos polígonos. Então, eu vou criar aqui o nome, eu sei que o caminho dele é na mesma pasta que eu abri isso aqui. E ele está em formato GeoJSON, que é um formato bem comum no QGIS. Então, uma coisa também que às vezes vale muito a pena para a gente não ficar tão preso na linha de código é baixar o QGIS, tá? Ele é um software livre e que eu posso arrastar as coisas para ele. Então eu vou arrastar aqui esse arquivo dos polígonos para ele. Ele vai me mostrar já como é que é isso aqui. Então, quando a gente trabalha com dado geoespacial, então sempre eu vou ter uma geometria e associada a cada parte dessa geometria eu tenho uma tabela de atributos. Então, nesse caso aqui, eu tenho só uma coluna descrevendo algum atributo para cada um desses terrenos. É útil, às vezes, é mais rápido usar o QGIS para algumas coisas. Mas eu posso fazer a mesma coisa aqui dentro do nosso notebook. Então, eu coloquei aqui o caminho para ele. E eu vou declarar uma variável de um data frame para ele. Então, basicamente, o GeoPandas, ele trabalha de uma forma bem parecida com o Pandas, que quando eu leio um caminho, ele vai criar um data frame, só que nesse caso ele vai chamar de GeoDataFrame. Ué, o que houve agora? Deixa eu abrir aqui o que eu já tinha feito antes. Ué, esqueceu os comandos? É o S. Eu botei um S a mais. Pronto. Então, basicamente, essa função de ler arquivo, ele vai pegar esse arquivo e ele... Então, vocês vão ver que tem uma diferença entre o que a gente acabou de ver no QGIS para esse DataFrame aqui, que é... Eu tenho essa coluna aqui, que é a coluna IX, mas ele também declarou aqui a coluna geometria. Então, que ele da mesma forma quando a gente tem uma base de dados do Postgres e a gente quer expandir ela com o PostGIS, ele começa a entender um novo tipo de dado, né? Então eu vou ter tipo colunas de texto, de número, etc. Agora existe também o tipo geometria. Então ele vai guardar dessa forma aqui cada entrada com a sua geometria. Tá? Então eu consigo, da mesma forma que o Pandas, ele também herda algumas coisas do Matplotlib. Então, vou só colocar aqui, da mesma forma que sempre que a gente faz algum tipo de gráfico do Matplotlib no Jupyter, eu vou colocar isso aqui para ele rodar na própria célula e vou só pegar aquela variável de antipolygons e vou colocar aqui o método plot. E pronto, consegui já enxergar esses meus terrenos lá do CAR, da mesma forma que antes. Então, basicamente, essa GeoDataFrame, dentro dela, ela vai ter uma GeoSeries. Então, essa GeoSeries, a gente acessa ela via o modo Geometry. Então, eu vou colocar aqui Polygons, Geometry, e o que a gente queria fazer nessa primeira tarefa era justamente verificar se tem algum problema nesses terrenos, né? Então a gente sabe que eles foram
autodeclarados por donos de terrenos no Brasil todo, então sempre tem algum problema. Então, dentro do GeoPandas, eu tenho uma função chamada isValid, simplesmente. E o que ele vai retornar é uma lista de verdadeiro e falso para cada geometria, me falando se verdadeiro ela é válida e se não, se ela é inválida. Então, geralmente, uma geometria inválida quer dizer que alguém em algum momento estava desenhando isso em qualquer software que fosse, e aí uma linha cruzou por cima da outra. E aí a coisa descama, entendeu? E aí não funciona e a gente não consegue calcular mais as áreas direito. Então, a forma até pode parecer que está certa, mas uma linha sobrepôs a outra e aí não é mais um polígono convexo. E aí a coisa não é mais válida e isso pode dar muito, muito errado para frente. Então, uma maneira espertinha que a gente tem de fazer isso a gente não tem grandes comandos para fazer limpeza de geometria, tá, com o GeoPandas. Se a gente fosse usar algum software tipo o QGIS, a gente conseguiria umas ferramentas mais específicas para isso. Mas aqui a gente tem uma maneira bem espertinha de fazer isso, que a gente vai simplesmente validar tudo da maneira que está, então só desfazendo essas sobreposições de linhas. Então eu vou declarar aqui uma variável nova, eu vou chamar de limpo, e eu vou só pegar o polygons, acessar a geometria, então a geosérie dele, e vou aplicar um buffer. E aí o buffer só vai querer saber de qual é a distância. Então buffer, para quem não conhece, é basicamente aplicar como que um perímetro para fora a mais. Então assim, se eu fosse querer aumentar tudo isso aí, qualquer terreno desses, quero pegar tudo para 1 metro de distância dele, colocaria 1 aqui dentro e eu pegaria tudo que está a 1 metro para fora desse terreno. Quando eu boto 0, ele vai recalcular essa geometria inteira de uma vez só e aí vai tornar elas válidas. Então eu vou só verificar se isso funciona e rodar o mesmo comando do isValid e pronto, já veio a lista com tá todo mundo aqui verdadeiro. Isso resolve 99% dos casos, tá, de geometria. E se não resolve, é porque é melhor usar um software e sair da linha de comando para isso. É melhor olhar com atenção para cada uma delas, ver o que está acontecendo, tá? Então tá, beleza. Então as geometrias estão ali, elas estão validadas e podemos seguir em frente. A segunda coisa que a gente quer fazer é calcular a área de cada lote em hectares. Então, qual é o problema disso no mundo do geoespacial? A gente só pode calcular uma área em hectares se a gente tiver os lados dessas formas em sistema métrico, né? Então, enfim, centímetros, metros, quilômetros, tanto faz. Mas a gente precisa que essas coisas estejam no sistema métrico. E quando a gente trabalha com dado geoespacial, então a gente tem que tomar cuidado e ver qual é a projeção que as coisas estão. E geralmente, a projeção que as coisas estão é a projeção mais comum do mundo, que é latitude e longitude. Então, sempre que a gente vai no Google Maps lá e pega qualquer coordenada no espaço, vai vir o lat, long e pronto, a gente vai conseguir achar. Só que isso é bom para encontrar um ponto. Só que se eu quero ter áreas numa região, então eu preciso fazer a projeção dessas geometrias. Tá? Então, pessoal, me interrompam se eu estiver indo muito rápido, que daí eu dou um passinho para trás. Então, deixa eu fazer aqui, eu vou só descobrir qual é o sistema de coordenadas que está sendo usado nessa camada que a gente está usando. Tá? Então, para isso eu vou só dar um print, pegar a nossa variável polygons e só acessar o CRS dele. Então, o CRS é o sistema de coordenadas. Tá? O que ele me devolve aqui? EPSG 4326.
Que diabos quer dizer? Isso aqui, basicamente, o EPSG é um padrão para se referir a sistemas de coordenadas, e o 4326 ele se refere a esse justamente o mais comum que eu falei que existe, que é o WGS 84. Tá? Então é um padrão que se estabeleceu, estabelecendo uma altura x para ser o nível 0 e um ponto x para ser a coordenada 0, e que é basicamente o que a gente sempre usa como latitude e longitude. Com esse eu não vou conseguir calcular nenhuma área, e muito menos em hectares. Tá? Então eu preciso projetar. Então para projetar, quer dizer que eu vou parar de usar um sistema de coordenadas que é bom para o globo, e eu preciso começar um sistema que seja bom para o meu caso. Então quanto mais específico eu puder ser, melhor. Nesse caso aqui, eu já sei que esses lotes aqui são lotes da região de Brasília. Eles estão no Distrito Federal. Então, eu preciso saber qual projeção vai ser a melhor para lá. Então, para isso, eu tenho várias maneiras de fazer. O que eu vou fazer, deixa eu abrir aqui, como é que chama aquele site? Agora eu esqueci. Acho que é isso aqui. Esse aqui. Então, uma maneira muito fácil de usar um sistema de coordenadas projetado, porque esse sistema aqui, lat-long, ele opera em graus. Então, isso não é muito prático para calcular áreas. Então, quando eu quero calcular algo em metros, é muito prático eu usar o UTM, que é bem comum, tá? Então, o UTM é o Universal Transverso de Mercator, é bem comum, e a gente pode usar um site que nem esse aqui para ver essas faixas. Então, o Brasil tem várias faixas aqui. Então, desde o 25S até o 21S, né, S de Sul, a gente pode usar cada um desses. Então, cada sistema desses aqui vai ser ideal para a gente mapear cada uma dessas faixas aqui. Brasília está caindo aqui dentro do 23S. Tá? Então, eu sei que nossos terrenos estão aqui. Então, eu vou usar esse sistema de coordenadas. Só que eu não posso só dizer lá para o GeoPandas que eu quero o TM 23S, porque ele está usando aquele outro sistema que usa o EPSG. Então eu vou colocar assim, pesquisar WGS 84, UTM 23S, e eu quero saber qual é o EPSG disso aqui. E vai ser o EPSG aqui, ó, 32723. Tá? Esse aqui me serve. Eu também poderia usar o do Brasil. No Brasil a gente tem uma lei hoje que nos obriga a usar, em vez de WGS, usar o SIRGAS 2000. Então, isso aqui é um sistema que ele é melhor para a América do Sul, e a lei foi passada, então é sempre melhor a gente usar ele na projeção UTM na faixa correta que a gente tem interesse. E aí vai ser esse código aqui, EPSG 31983. Então eu vou só copiar isso aqui, vou voltar para o nosso notebook aqui e vou fazer uma nova variável, tá? Então eu vou chamar de projetado, que eu vou pegar aquele mesmo data frame de antes, o polygons, e vou rodar a função para sistema de coordenadas, então to CRS. Aí aqui dentro eu vou colocar um parênteses e chaves. Tá? E aí o modo que ele espera que a gente diga para ele isso está na documentação do GeoPandas, é init, e depois EPSG, 31983. Que é o que a gente pegou agora. Então a gente vai transformar essas geometrias todas num outro tipo de coordenadas. Tá? Então vão ser projetadas. E eu vou colocar aqui embaixo
para ter certeza que deu certo isso, eu vou colocar um print projetado.crs, para pegar qual que se ele realmente fez a conversão, e aí, projetado. Ó, ele dá esse erro aqui, eles estão em vias de mudar o padrão que é usado aqui, mas isso aqui ainda funciona, não tem nenhum problema, tá? E aí o que ele me trouxe aqui, quando eu mandei ele me dizer qual é o sistema que está projetado, tá certo, olha, ele passou para o EPSG 31983. O que isso muda na nossa vida de fato? Pouca coisa, mas olha o que acontece quando eu chamo essa nossa data frame e mando plotar a cabeça dela. Vou pedir 2 linhas aqui só. Reparem como esses números aqui dentro são um pouco diferentes desses que tinham aparecido aqui em cima antes. Olha aqui eu tinha lat long, ó, 2 valores antes da vírgula, então menos 47 e menos 15, então sul e oeste, né, essas coordenadas. Agora eu tenho valores bem diferentes, esses valores aqui eles estão em metros, então eles partem do ponto zero e vão calculando não em graus, mas sim em metros a distância desde aquele ponto. E o que é bom aqui é que o ponto zero ele não está no Greenwich, ele está ali naquela faixinha perto de Brasília. Então a precisão é muito maior para isso. Então então eu já troquei a minha projeção, agora eu preciso calcular a área. Deixa eu olhar aqui o chat que eu ouço barulhos e não sei se tem algo acontecendo. Cadê? Tá, tudo certo. Então, como que eu calculo a área? É bem simples, tá? Eu vou só pegar nossa nova data frame projetado e eu vou criar uma nova coluna, né? Que nem eu faria no Pandas normal. Então, abro ali as chaves e vou chamar essa coluna de área HA. Então, para área em hectares. E eu vou declarar isso aqui como sendo projetado. Tem que pegar a geometria, essa coluna de geometrias, e vou usar o método área, que é nativo do GeoPandas, e isso me daria o que isso? Me daria a área em metros quadrados. 1 hectare são 10 mil metros quadrados, então eu preciso dividir esse valor por 10 mil, então 10 na 4. E aí vamos ver se deu certo, eu vou chamar de novo a cabeça, vou chamar o head aqui para ver se apareceu. Apareceu, ó, tá ali, ó. Já calculou a nossa área de cada terreno em hectares. Então tá, já vencemos 2 tarefas da nossa lista. A gente já verificou se as geometrias estavam ok e já calculamos as áreas para cada um dos terrenos. Agora o que eu quero fazer é verificar se tem alguma sobreposição com áreas protegidas. Então aquele meu outro layer. Então eu vou declarar uma variável nova para esse caminho, que está na mesma pasta que eu estou rodando esse notebook, então é só eu colocar o ponto barra, layer, e tem esse nome aqui, layer UCS, então unidade de conservação, também está em GeoJSON, e eu vou fazer igual eu fiz antes, eu vou declarar uma variável de dataframe, e eu vou dizer que essa aqui é o CS raw, né, sem modificação nenhuma. E mesma coisa de antes. Então, GeoPandas, read file, e vou chamar o CS path. Pronto. Vamos ver se deu direitinho isso aqui. Eu vou chamar... Tá aqui, ó. E olha então o que tem dentro desse nosso data frame. Tem bem mais coisa que no outro. A gente não tinha nenhuma coluna
naquele outro GeoJSON. Esse aqui tem bastante coisa. Então, olha só, várias áreas de proteção ambiental, bacia do rio, área de relevante interesse ecológico, então várias tipologias. Eu tenho aqui a sigla, né? Então isso aqui na lei brasileira a gente tem a APA, ARI, FLONA, PARNA, são vários tipos de proteção diferentes, tem a lei que criou elas, o município no qual elas estão localizadas, às vezes é mais de um, a qual bioma pertence, então tem várias coisas aqui dentro. E olha só, tem até o fuso do UTM, que é igual ao que a gente já sabia que a gente precisava usar, que é o 23S. E aí, se alguma coisa é muito grande, às vezes até vai para o fuso do lado, que é o 22S, mas não tem importância. Então, eu sei que para fazer qualquer operação agora com o meu layer de antes, no qual eu calculei a área com o qual eu vou seguir trabalhando, eu preciso que tudo esteja no mesmo sistema de projeção, porque as coisas não vão se conversar se elas estiverem em sistemas diferentes. Então eu vou criar uma variável nova, que eu vou chamar de ux, e vai ser essa mesma de antes, rodando aquele mesmo comando que troca de sistema de projeção. Eu vou chamar aquele mesmo nome de sistema de projeção que tinha aqui em cima antes. E pronto, aquele mesmo aviso de que essa sintaxe vai envelhecer daqui a pouco, mas tudo bem. E beleza, tá aí. E já deve ter mudado, ó, já mudou aqui como é que tá salva a minha geometria, tá em metros e não mais em graus. Vamos então olhar para que cara que tem esse arquivo, né? Isso aqui é uma parte dele, mas outra parte dele eu posso plotar. Então eu vou chamar essa nova variável ux e chamar o método plot, que herda do matplotlib, e tá aí, é bem maior, né? Então grandes polígonos de áreas protegidas que estão cobrindo possivelmente vários lotes de uma vez só. Então como é que eu descubro se tem sobreposição dessas duas camadas ou não? Dentro do GeoPandas, eu tenho uma função exatamente para isso. É muito bem pensada. Então eu vou criar uma variável nova que eu vou chamar de merged, e vou chamar GeoPandas. Quero fazer um overlay. O overlay, basicamente, ele vai receber duas camadas. Então aquela que a gente criou antes, que é os nossos terrenos projetados, e a nossa nova camada de unidade de conservação. E ele só vai querer saber daí como, né? E eu quero saber a intersection entre eles dois. Então eu vou declarar isso aqui. Ele vai levar um tempinho porque é bastante coisa para sobrepor uma sobre a outra. E com isso ele vai criar um novo data frame que combina essas duas camadas. Então vamos chamar aqui a head desse novo data frame. Então, olha o que ele tem. Ele começa, então, com aquelas duas colunas que faziam parte dos meus terrenos, essa coluna IX e a que a gente criou, da área em hectares, e depois ele segue com tudo que veio do arquivo de áreas protegidas. Então, eu mantive ainda os meus terrenos e agora eu sei se eles sobrepuseram com alguma dessas áreas de proteção. Agora, deixa eu copiar aqui o que eu tenho. Eu vou pegar esse meu novo data frame e eu vou criar a área de intersecção. Porque o que eu descobri aqui? Eu descobri que o lote 0, ele tem uma intersecção com essa área de proteção ambiental, bacia do rio, São, alguma coisa. Só que eu não sei se é um pouquinho, se é muito, se o terreno inteiro caiu em cima dessa área, ou se foi só uma pontinha, poderia ser um erro, não sei. Então eu preciso calcular a área de intersecção. Então eu vou criar aqui a área intersect, e isso vai ser o mesmo que merged. Eu vou fazer que nem eu fiz antes. Eu vou chamar a geometria, pedir a área e
fazer com que seja em hectares dividindo por 10.000. Por quê? Porque isso aqui são vários pedacinhos, tá? Eu posso ter o mesmo lote repetido 2 vezes aqui, porque ele pode ter sobreposto 2 áreas de proteção diferentes. Então, vamos ver qual é a cara que tem esse arquivo do merged. Vamos plotar. Ó, ele é os meus lotes, mas ele tem a informação para cada vez que ele intersecta alguma área protegida, ele leva a informação dos meus lotes. Vamos supor que, beleza, era isso que a gente queria saber, qual é a área que ele intersectou e beleza. Eu poderia salvar esse meu arquivo de volta para um arquivo, né? Então vamos dizer que tá, acabei. Então vou chamar aqui o nosso merged, vou chamar que nem eu faria no pandas um toFile e vou chamar de intersecções. Ou melhor, vou chamar intersects c polygons.geoJSON. GeoJSON é um formato bem legal porque a gente consegue trabalhar tanto em software com interface como aqui no Python, então é bem útil para nós. Eu tenho que dizer qual é o driver que ele vai usar para escrever e tem que ser o driver do GeoJSON. E pronto. Ele vai salvar aqui na nossa mesma pasta. Eu até já tinha um aqui com nome parecido. E pronto. Tudo resolvido. Então, para a gente seguir em frente. O que eu queria fazer agora era pegar, lembra do nossa lista de tarefas? Então a gente já verificou problema na geometria, calculou a área para cada lote, verificou se tem intersecção e calculou a área de intersecção. Então a gente só fez operações com geometrias vetoriais, né? Então tudo em casa, não precisou de nenhum dado externo, a gente só fazendo manipulações ali com o sistema de coordenadas e com funções do GeoPandas já nos salva a vida. Só que agora eu quero acessar as 5 imagens mais recentes de satélite, do Sentinel-2 sem nuvens. Aí a coisa começa a complicar um pouco, porque eu preciso de algum pacote que me ajude a acessar dados que não estão comigo agora. E que são dados muito chatos de ficar guardando, né? Então eu vou usar para isso o Google Earth Engine, que é o que eu mencionei antes. Então, para usar o Earth Engine, só um detalhe, o Earth Engine, deixa eu abrir aqui o site. Ele é um serviço do Google, gratuito, só que ele não está associado a qualquer conta do Google. Então não é tipo assim, um Docs que já venha junto, um Drive que já venha. Eu preciso realmente vir aqui no site e fazer a inscrição. E quando a gente faz a inscrição, ele vai pedir, ele vai criar, ele vai mostrar. Eu já fiz, né? Então ele abre um formulário e diz, me diga quem você é, né, para que você vai usar e tal. Nunca vi negarem, tá? Mas demora um pouquinho. Então quem não fez isso de antemão não vai conseguir agora, na hora, fazer essa inscrição. E para a gente conseguir usar na linha de comando do Python aqui, eu preciso uma vez, ao primeiro uso, abrir linha de comando e rodar ali se não me engano, uma coisa tipo Earth Engine Authenticate. É uma coisa assim, tá? E aí ele vai simplesmente abrir uma janela no browser, você vai logar com a sua conta do Google e pronto, vai estar resolvido. E aí vai dar para usar já aqui dentro. E tem mais um comandinho que tem que ser rodado aqui na linha de comando do Python, que eu já mostro. Mas, basicamente, o que ele vai querer saber? Ele vai querer saber qual satélite a gente quer e para onde. Então, saber qual a região que a gente está interessado é uma coisa muito importante.
E como ele está operando em escala mundo, ele vai estar usando o quê? Latitude e longitude. Então a gente já não está mais falando de uma coisa super específica, só de Brasília, a gente está falando de dados para o mundo inteiro. Então ele vai querer coordenadas geográficas em latitude e longitude para a gente dizer qual é o envelope que a gente quer de área de imagem de satélite. Então para isso eu preciso voltar para o meu sistema de coordenadas anterior, que é o WGS84, né? Aquele que é a mesma coisa que dizer latitude e longitude. Então eu vou criar uma variável nova aqui, merged WGS, e eu vou fazer a mesma coisa de antes, merged to CRS, só que dessa vez eu vou dizer para ele init, dois pontos, o meu EPSG dessa vez vai ser aquele mesmo que estava quando a gente verificou lá em cima, pelo nosso primeiro arquivo aqui, a gente perguntou para ele qual seria, EPSG 4326. É um código bem conhecido, porque é um sistema muito, muito comum. Então eu vou trazer isso de volta para esse, o mesmo aviso de notação. E agora eu vou pegar qual é o envelope, qual é a área total desse quadrado aqui, no qual está ficando todos os nossos terrenos. Então eu quero saber as 4 coordenadas que estão nos cantos desse quadrado. Então para isso eu vou criar uma variável chamada envelope. E basicamente eu vou chamar essa minha variável de cima, acessar a geometria dela e rodar o método totalBounds, que é um método do GeoPandas que basicamente vai guardar essas coordenadas. E eu também vou dissolver. Eu tenho que também agora pegar o centroide disso aí tudo, porque pode me ser útil também não só saber os 4 cantos, mas também saber o ponto no meio. Porque depois eu vou querer fazer mapas e eu vou ter que dizer para alguns desses pacotes onde que eu quero que o meu mapa centralize. Então é muito útil ter também esse ponto no meio. Então para isso eu vou pegar a nossa camada ali de cima e vou dissolver primeiro. Então eu vou pegar qualquer... eu quero que seja uma coisa só, entendeu? Porque se eu pedir centroide, que é basicamente o ponto no meio de uma geometria, né? no centro geométrico. Se eu pedir da maneira que está aqui, ele vai me dar um centroide para cada um desses terrenos. Então eu vou dissolver usando algum campo aqui que eu sei que é tudo igual. Então eu vou pegar, sei lá, qualquer um que está ali em cima que eu já conheço. Então eu vou chamar de dissolvido. Então eu estou dissolvendo todas as geometrias numa geometria só, que não vai mudar a forma dela, só vai reduzir a uma única linha nesse data frame. E eu vou puxar o merged e eu vou fazer um dissolve. E o dissolve quer saber qual é a coluna que eu vou usar. Eu vou usar aquela do fuso, que era o fuso 23S que eu vi que tinha nesse meu arquivo. E aí eu vou chamar de centroide o centro desse arquivo dissolvido, que eu tenho um modo centroid. E eu fiz isso com justamente a camada merged e não a merged WGS. Então eu vou, para ficar tudo direitinho na mesma, eu vou criar um centroid WGS e vou pegar centroid to CRS e tem que ser igual a esse aqui. Tá? Tranquilo. Então vamos só verificar que deu certo. Eu vou dar um print no centroid WGS
geometria, só o primeiro deles. Vamos ver qual é o ponto. Tá aí. Esse aqui é o centro do meu mapa em latitude, longitude. E o que a gente fez ali antes, esse envelope, ele vai ter as duas coordenadas dos cantos. Então ele não precisa pegar as 4, né? Basta aqui e aqui. Ele já vai entender o quadrado onde que ele fica. Então, se eu chamar isso aqui, olha só, ele fez um array de 2 lat-longs. Que beleza, perfeito. Então agora com isso eu já tenho as informações que eu preciso, que eu sei que o Google Earth Engine vai me perguntar. Então eu vou começar os trabalhos com imagem de satélite. Eu vou importar o Earth Engine, que é só EE, e a primeira coisa a se fazer é inicializar. Initialize. Isso é só para ele gerar um token que ele vai usar esse tempo todo. Tá? Então, agora sim. Então, a gente vai ter que pedir as imagens de satélite lá para o servidor do Google Earth Engine. Então, eu vou primeiro criar a nossa área de interesse, que no mundo do GIS é muito comum se chamar de AOI, Area of Interest. E aí, eu vou ter agora alguns problemas de compatibilidade entre os dois pacotes, tá? Então o Earth Engine ele vai ter alguns comandos que esperam coisas parecidas, mas diferentes do GeoPandas, tá? Então eu vou chamar o Earth Engine Geometry Rectangle. Então com isso eu estou o quê? Criando uma geometria de retângulo da maneira que o Earth Engine entende uma geometria de retângulo. Tá? Então, para isso, ele só vai querer as coordenadas dos cantos. Então, eu posso só pegar isso aqui e dizer para ele. Então, isso aqui já vai ser um retângulo da maneira que o Earth Engine quer receber. Beleza, então tá. Então agora eu preciso dizer para ele que eu quero as imagens de satélite do Sentinel-2, que como eu falei para você, o Sentinel-2 ele é muito usado porque ele é uma boa resolução, uma resolução média, então cada pixel tem mais ou menos uns 20 metros, então a gente consegue olhar para coisas grandes, coisas de mais ou menos 4 vezes esse tamanho a gente vê muito bem, então um terreno rural é bem tranquilo de olhar, e não pode ter nuvem, então eu vou declarar uma variável nova, que eu vou chamar de Sentinel-2. Então o que vai ser? Vai ser EE Image Collection, que é basicamente dizer para o Google que eu quero o Sentinel. Eu não entrei ainda em nenhum mérito de onde e nem quando. Só dizer para ele, sabe aquela pasta gigantesca do Sentinel que vocês têm aí? É essa. Então ele vai entender se eu disser para ele assim, Copernicus /S2. Isso aqui está tudo documentadinho lá no site do Earth Engine. Tá? Então isso aqui já é válido. Tá? Eu vou facilitar a nossa vida e já vou colocar aqui mais um método dentro disso e vou dizer filter bounds. Então já filtra essa coleção inteira de imagens, que é gigantesca, já filtra ela para só a minha Area of Interest, então meu AOI. E já é bastante coisa, tá? Já vai ser um grande trabalho para ele lá. Só isso ainda não é filtrado o suficiente. Então eu vou redefinir a minha variável como ela mesma. Então eu quero ainda Copernicus Sentinel-2, filtrado para a minha área de interesse, mas eu também quero filtrar por data. E aí vamos dizer que eu quero, sei lá, tipo, tem que ser desse ano ainda. Então 2021, 1º de janeiro, até hoje, dia 17 de outubro. 2021, 10
17. Tá? Assim já consigo filtrar as datas para saber que vai ser recente essas imagens, eu não estou falando de 10 anos atrás. E tem mais uma coisa importante para a gente fazer, que é, não pode ter muita nuvem. Tem lugares no Brasil que o pessoal sofre muito, no Amapá, por exemplo, onde é muito difícil conseguir uma imagem que não tenha nuvem, porque só chove o tempo todo. Então, assim, tem que fazer sempre essa filtragem, porque vai ter imagens que elas são sempre automaticamente coletadas, elas vão ser salvas igual, e aí com muita nuvem não nos serve para nada, né? Então eu tenho também um método para isso, que é o filter metadata. Então para cada essas imagens tem metadados associados, e um deles é o Cloudy Pixel Percentage. E eu vou dizer que eu quero que seja menos que. E o que é um percentual de nuvem razoável de se esperar? Até 20%. Né? Mais que isso, a gente já busca por outra imagem. Nesse caso aqui, eu vou dizer, eu não quero mais que 10% de nuvem, porque senão não me serve realmente. Então tá, isso aqui vocês acham que é muita, ou eu estou filtrando por só Sentinel-2, só a minha área de interesse, só 2021 e só imagens com nuvem menos que 10%, ainda é bastante imagem, ainda vai ser bastante coisa. A gente tem coleta a cada, 2 semanas do mesmo ponto na Terra. Então, quando a gente olha uma área maiorzinha, já começa a ficar bastante coisa. Então, eu ainda vou dizer que Sentinel-2 deve ser ela mesma, com um sort, então só reordenada. Olha um Docker aqui enchendo o saco. Não. Só reordenada por a variável de sistema que eles têm lá, que é timestart. Então isso aqui é bem chatinho de achar essa informação, inclusive, não é tão bem documentado assim. Então isso aqui é até bem útil de guardar. E eu quero limit, que é um método do sort, a 5 imagens. Então, com isso eu garanti o quê? Que ele vai me trazer só as 5 imagens mais recentes, por isso que eu falei timestart, com todos esses filtros aplicados. Tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo para a gente ficar mais, entender melhor o que foi feito. Eu vou dizer imagens disponíveis no período e vou chamar aqui Sentinel-2 size, porque aqui eu só fiz o sort, eu não filtrei ainda, e get info. E eu também quero saber uma outra coisa, eu quero ver as bandas. Então, não, aqui eu quero botar um print. Sentinel-2 first band names .get info. Tá, vamos rodar isso aqui. Vamos ver. Então tá, olha só. Imagens disponíveis no período 5, porque a gente limitou ali a 5. E esse monte de B, o que significa esse monte de B? Eu vou tentar reduzir bem rapidamente, tá? Quando a gente tem imagens de satélite, esses sensores em satélites, eles são bem mais amplos do que uma câmera comum fotográfica, tá? Então, ela vai conseguir olhar para as coisas e capturar certos comprimentos de onda separadamente. Então, a luz é um espectro contínuo, né, que vai variando conforme a amplitude, e se eu olho só para uma certa amplitude, eu consigo ver só
o verde, por exemplo. Eu consigo ver só o vermelho e eu consigo ver só o azul. E isso geralmente são as bandas 3, 4 e 5. Só que se eu olho para cima do 5, que o 5 geralmente é o vermelho, o que é o 6? É o infravermelho. E se eu vou seguindo, eu posso olhar ultravioleta, eu posso olhar um monte de coisas que nenhuma câmera fotográfica e nenhum olho humano conseguem ver, mas esses sensores conseguem. E certas coisas, né, a gente pode achar qual é a melhor maneira, nós vamos buscar aqui um índice de vegetação, né? Qual é a melhor forma de eu identificar uma árvore? Será que olhando para o verde? Poderia ser, mas uma outra forma melhor ainda, e que não é óbvia para um ser humano, é que árvores, qualquer vegetal, ele reflete muito mais do que o verde, ele reflete o infravermelho. Se a gente tivesse capacidade de ver infravermelho, a gente repararia muito mais nisso do que no aspecto verde de uma árvore. Então, essa banda vai ser muito útil para nós aqui nesse caso. Tá? Então, eu vou fazer uma lista com essas imagens que me interessaram. Então, collection list, que vai ser o Sentinel-2 para a lista, e vai ser o Sentinel-2.size. Tá? Então, basicamente, isso aqui vai ser basicamente 5. E collection size, eu vou chamar de collection list.size.getInfo. Esse getInfo, bem chatinho, tem que lembrar dele com frequência, mas bem importante para o Google funcionar. Tá? Agora, ele está buscando as imagens, tá? Então elas estão dentro desse meu collection list. Esse list aqui é bem importante, que é assim que ele vai guardar as imagens. Eu, que não venho da área da programação, a essa altura eu estou me roendo por dentro porque eu quero ver a imagem, eu não aguento ficar sem ver, eu não quero só confiar no meu código de que eu consegui uma imagem boa sem nuvem, eu preciso realmente olhar para ela. Então, uma forma de fazer isso é usar o próprio display do IPython com image. Tá? Então eu vou importar aqui, IPython display, e eu vou importar image. E eu já vou dar alguns parâmetros aqui, tá? Parameters. Primeiro, mínimo vai ser 0. Segundo, pode ficar aqui. Máximo pode ser 1000. Dimensão da imagem, não precisa ser uma imagem muito grande, então o valor aqui em pixel, 512. E bandas, então as famosas bandas que a gente acabou de falar. Então, como eu quero ver essa imagem da maneira que um ser humano vê, então eu vou fazer uma composição RGB. Então, 432. Nesse caso do Sentinel, isso pode variar de acordo com o satélite, então é sempre bom ir lá no site do Google Earth Engine, olhar lá a coleção do Sentinel e ver o que cada banda corresponde. Então aqui eu vou fazer uma listinha e eu vou dizer que eu quero B4, B3 e B2. E a região que eu quero mapear, que é ainda aquela nossa variável AOI. Certo? E agora eu poderia fazer um loop aqui, mas eu não vou. Eu vou só copiar e colar as coisas algumas vezes. Então eu vou declarar a primeira imagem. Eu quero 5, né? Então a primeira imagem vai ser uma imagem do Earth Engine, isso é importante.
e eu vou pegar lá na minha collection list, mandar pegar, então get, a número 0, e clipar para AOI. Por que eu tenho que clipar de novo? Porque as imagens até agora, elas foram selecionadas se elas caíam dentro da minha área de interesse. Agora, pode ser que seja só um cantinho da imagem que caiu dentro da minha área de interesse, e eu vou ficar com um trambolho gigante para nada. Então eu vou realmente agora recortar. Então eu vou cortar as imagens para elas caberem dentro do meu quadrado de interesse. Agora eu vou fazer a mesma coisa 5 vezes, tá? Não quero fazer o loop, estou com preguiça. Vou só fazer isso aqui. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, já rodou, já entendeu. Vamos visualizar então. Então eu vou chamar image, que eu importei ali em cima, e a URL, que eu vou chamar, vamos chamar a segunda imagem, eu vou chamar aqui imagem 2, get thumb URL, com os parâmetros que eu falei antes. Agora ele está pegando a imagem lá do servidor, está recortando ela e aplicando os parâmetros e nos trouxe. Está aqui, está ali o Lago Paranoá, plano piloto. Então vocês viram que essa imagem, ela inclusive, ela não deve pegar toda a nossa região, ela é um pedaço. Vamos olhar outra aqui, deixa eu olhar a imagem 3, como que ela vai ser. Tá aí, ó, essa aqui já parece bem mais a nossa área. Então aqui estão os nossos terrenos que a gente está interessado. Tá? Então tá, então a gente já tem as imagens, elas estão aí, declaradinhas, bonitinhas. O que a gente faz agora? A gente queria calcular, vamos abrir aqui de novo, calcular o índice de vegetação para cada imagem. O que é o índice de vegetação? Como eu falei antes, as árvores elas refletem muito mais o infravermelho e elas também refletem muito o verde. Então eu consigo, desculpa, e muito pouco o vermelho. Tá? Então isso é importante. Então aqui ó, B4, 13, 2, tá? RGB. Tá? Então 4 é R de red, vermelho. Tá? Então eu sei que a árvore ela vai emitir muito pouco vermelho e vai emitir muito infravermelho, que nesse caso da Sentinel, o infravermelho é a banda 8. Vai ser esse comprimento de onda. Então é ele que eu vou usar e eu tenho a sorte de no próprio Earth Engine tem uma função para fazer esse tipo de índice. E esse índice ele é muito conhecido no mundo do GIS e ele se chama NDVI, que é Normalized Difference Vegetation Index. E é uma diferença normalizada. Tá? Então, por isso que ele tem que fazer usar duas variáveis para uma normalizar a outra. Então, eu vou chamar Earth Engine, Image, eu vou criar uma só para cada, e eu vou chamar aqui Collection List, que é a nossa lista de imagens, estão todas ali dentro. Vou falar para pegar uma, pode ser a segunda, e aí eu vou pedir o método Normalized Difference. E aqui eu poderia dar para ele quaisquer bandas. Então eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Então eu vou dizer para ele, pega lá o infravermelho, que ela reflete muito, e pega o vermelho, que ela reflete pouco. E de quebra eu vou mandar clipar para a nossa área de interesse. E já foi, já calculou. Eu quero olhar isso aí. Só que agora eu quero mostrar para vocês uma maneira mais legal de olhar. Então, menos
Só a imagem aqui no JPEG no notebook, eu quero fazer uma coisa mais divertida. Então, para isso, eu vou importar duas bibliotecas bem interessantes de usar. Tá? Uma delas é o Folium, que é... Vocês já usaram Leaflet, por exemplo, na internet? Esses mapas interativos, né? Qualquer site tem Google Maps, Mapbox, é a mesma coisa, mas aqui no Python. E vou importar o GEHydro, que ele vai adicionar funções do Google Earth Engine para o Folium. Então eu consigo fazer mais coisas, tá? Então eu vou declarar uma variável de mapa, e vai ser Folium, método map, e aí eu tenho que dar para ele o ponto de centro desse meu mapa. Então, a gente não é bobo, a gente já calculou o ponto de centro que a gente quer usar. Era esse aqui. Lembra o centroide em WGS das minhas geometrias. Então eu vou guardar isso aqui para usar ali embaixo. Então, map, ele vai querer saber a location e ele vai querer uma lista de coordenadas. Copiei e colei. Vai dar certo? Não vai. Por quê? Primeiro que falta uma vírgula, mas tem um outro problema. Não tem ainda hoje um padrão de que vem primeiro, latitude ou longitude. Muitos dos softwares preferem longitude antes da latitude, que parece um pouco contra... não é o que a gente espera que vá ser. Nesse caso aqui, ele espera o contrário disso aqui. Então, óbvio, eu testei isso aqui antes e vi que caiu no lugar errado, no meio do oceano, então já adivinhei que não seria. Mas é um erro fácil de identificar. E já vou dar aqui de presente qual é o zoom de início. Tá? Isso aqui é uma coisa que realmente tem que ir testando e fazendo. Tá? Não tem muito mistério não. Se ficar muito perto, vai aumentando esse número e não tem o que fazer. Beleza, então ele vai conseguir acessar essa minha imagem. Essa minha imagem, ela vai ter para gerar essa aqui de cima, que é uma composição RGB, ele usou 3 arquivos de raster. E cada pixel tem um valor de 0 a x, no caso 1000, que a gente falou que era o limite. Então ele pega ali e faz, se um valor é bem alto na banda do verde, ele faz ficar bem verdão, e se é baixo, ele faz ficar transparente. E aí sobrepõe essas 3 e aí dá essa impressão, que nem uma TV. Né? A gente acaba vendo a combinação dessas 3 cores. Como a gente calculou o NDVI, a gente vai ter uma única banda e que a gente pode aplicar então cores a ela, então cores falsas que a gente chama. Né? Então não está sobrepondo mais uma banda que tem uma cor nativa, mas eu vou sim colorizar uma imagem que a rigor é preto e branco, que vai de 0 a x. Então eu preciso declarar uma paleta de cores. Tá? Então eu vou criar aqui palette. E eu acho que pode ser legal, é bem clássico inclusive, a gente fazer ir do vermelho para o amarelo para o verde. Quer dizer que se uma coisa tiver pouca vegetação, ela vai ser vermelha. Se ela tiver muita vegetação, ela vai ser verde. Então vai ficar bem intuitivo. E aí eu vou fazer aqueles mesmos parâmetros que a gente fez ali em cima. Eu vou até copiar eles. Ó, mesma coisa que isso aqui. São parâmetros para plotar a imagem. Eu só vou mudar uma coisa. Eu não vou mais ter bandas. Né? Isso não faz mais sentido. Eu vou ter palette, que vai ser essa variável palette que a gente criou ali em cima. Tá? Então eu vou deixar isso aqui rodado. E agora sim, eu posso pegar a minha variável mapa. O que a minha variável mapa é? É só um mapa do Folium centralizado no menos 15, menos 47, com um zoom de 9. É só isso. Agora eu preciso adicionar o layer da NDVI, que é esse cálculo que a gente fez aqui, com as diferenças normalizadas.
e eu vou dar para ele o NDVI parâmetros, que era o nome que devia ter isso aqui. E seria muito bom também a gente não ver só esse nosso cálculo que a gente fez agora, mas a gente também vê os nossos terrenos, que é o nosso interesse principal. Então eu vou falar aqui para o Folium de puxar um GeoJSON. E esse GeoJSON ele vai ser aquele meu arquivo original. Então, que é só a primeira que a gente lá em cima declarou, o Polygons Path, que é o caminho para os meus polígonos. E eu vou chamar isso, nesse meu mapa só, de, sei lá, GeoJSON. E eu fecho isso com add to mapa. Tá? Então tá, agora eu posso só chamar aqui embaixo mapa. Eu copiei e colei, aí ó, deu. Eu copiei e colei lá de cima, que era 0 a 1000, mas isso aqui tem que ser 0 a 1. Então é a escala do índice, né? É um índice que é calculado já por padrão. Essa função aqui já vai trazer valores de 0 até 1. Então é por isso, tá? Posso dormir tranquilo essa noite. Então tá, e agora? O que a gente queria fazer é calcular a média desse índice para cada lote. Isso aqui é uma função, é uma atividade bem clássica, tá? Para quem trabalha com imagem de satélite e GIS, que é chamada também de estatística zonal, né? Então eu pego uma zona e tiro a estatística de alguma coisa que cobre essa zona inteira. Então eu posso pegar cada lote desses, aqui, cada terreno desses, olhar para cada pixel dentro dele e tirar o mínimo, o máximo, a média, o desvio, tudo isso, tá? Então eu tenho maneiras de fazer isso com Python, só que eu não tenho maneiras de fazer isso com o Earth Engine. E tudo que a gente fez até agora com imagem de satélite, tudo isso aqui a gente está puxando lá do servidor do Google. Então a gente não teve realmente acesso a nada disso na nossa máquina. E para fazer esses cálculos de estatísticas zonais, eu preciso que elas estejam na minha máquina. Então eu vou ter que passar pela tarefa muito chata de baixar essas coisas todas. Então, bom, são só 5 imagens, mas eu vou fazer um for para isso, tá? Um loopzinho para baixar cada uma. Então, para ir numa range que eu declarei antes, que era o tamanho da coleção, que vai ser 5. Eu vou fazer aqui um comando em batch de exportação de imagem para o meu drive. Eu posso fazer para vários lugares, tá? Eu acho bem prático exportar para o drive, que daí eu tenho já na máquina instalado e já vai vir para cá direto. Então eu vou dizer que a imagem a ser exportada é uma imagem da collection list, que a gente declarou antes, que é efetivamente a variável que está segurando todas as imagens, de fato, não é só parâmetro, ela tem as imagens dentro dela, e eu vou usar esse get, que a gente botou ali em cima, né? Dentro desse get que eu falei qual das imagens pegar para mostrar aqui embaixo. Então eu vou colocar o i aqui dentro. Normalized difference, que eu estou pegando só a imagem bruta e eu preciso que ela venha com o índice. Então, de novo, B8 e B4. Aqui tá mais. E clipado, como sempre. Para alguma pasta que eu tenho, eu vou criar uma pasta Sentinel, por exemplo.
File name prefix, para identificar quais são elas, eu vou chamar de Sentinel-2 e mais o nome, quer dizer, o número como string, então vai ser Sentinel-2 underline 1, 2, 3, 4, 5, ou 0, 1, 2, 3, 4, e a escala. Essa escala é só para ter certeza de que a coisa vai vir na resolução máxima ou se ela vai vir, né, reduzida. Eu quero resolução de 30 metros, que até não é a máxima, o máximo acho que seria 20 ou 10. Não tem importância, tá? Nesse momento, mas senão eu botaria algo um pouco menor ali. E aí eu tenho que fechar esse comando e colocar um start aqui no fim. Então, você vendo que é um pacote cheio de especificidades, né? Esse getInfo e tal, ele não é muito simples, mas ele é bem poderoso, vale aprender para usar, depois copiar, colar código, é bem prático. Eu não vou rodar porque eu já rodei, tá? Ele demora um tempinho para realmente baixar tudo. Ele é um pouquinho, como são pesadas, elas demoram. Até já rodei 2 vezes, estou com as coisas duplicadas aqui nessa pasta, mas elas vieram para cá. Então aqui as imagens, ó, se eu olho para elas brutas, são só pixels indo de 0 a 1. Então, como eu não disse para ele qual cor, né? Então vai ficar assim, bruto mesmo. Então, elas estão ali salvas no meu drive. Então tá, então eu posso seguir em frente com as imagens já salvas. Agora, eu tenho um probleminha. Eu preciso pegar os meus terrenos para usar eles numa outra pacote. Então eu vou fazer só uma funçãozinha aqui que eu já explico o que ela faz. É uma função de getFeatures. Que precisa de JSON e retorna JSON loads PDF para JSON. Zero. E a geometria que está lá dentro. Me faltou fechar aqui. Beleza. E é basicamente isso a função. E aí com isso eu vou ganhar o quê? As coordenadas. Então, de uma outra maneira. Então, getFeatures. Daquele nosso famoso arquivo merged, que era justamente os lotes contra as áreas protegidas. E isso vai me retornar as coordenadas de uma outra maneira. Tá? Elas estão aqui, olha, não é lat long, elas estão em metros, então é aquele meu arquivo não em lat long, né, em projeção UTN-23S. Eu já vou mostrar por que isso é útil. Mas é só um tweakzinho para a gente poder seguir em frente. O que eu vou usar então para fazer a estatística zonal? Eu vou chamar o raster IO, que eu mencionei antes, está no PowerPoint. E também vou chamar o raster stats, mas só um pedacinho, só uma função dele, porque ele é meio pesado. Eu vou chamar zonal stats. E também preciso disso aqui, que é o show. E vou redeclarar aqui o matplotlib para garantir que vai aparecer as coisas que a gente vai plotar em seguida. Tá. Eu vou só pegar uma variável nova aqui de resultado, mas vai ser a mesma coisa que o merged. E aí eu vou rodar um loopzinho for para a gente pegar cada uma dessas imagens e no final tirar a média para cada terreno, tá? Então vamos lá.
para ir numa range de collection size, então 5. O NDVI que eu quero tá lá no meu drive, tá? Então eu vou pegar qualquer um aqui, eu vou pegar esse 0 aqui, deixa eu copiar o caminho dele, o caminho absoluto. Vou colocar aqui. E aí como que tá? Peguei só a pasta aqui, e ele está se chamando Sentinel2, underline, e aí eu vou fazer a iteração sobre aquele meu número que sucede esse prefixo, né? Então, Sentinel2, underline 0, 1, 2, 3, 4. E aí fecha com ponto .tif. Beleza. Aí, NDVI x, sei lá, raster io. E aí eu vou fazer open, aí eu vou abrir esse caminho, né? Bem clássico do Python, isso, abrir um caminho. E aí eu vou colocar aqui algo para que ele nos mostre, então, essa imagem. E vai ser show, que eu chamei ali do raster.io plot antes. Então, eu vou só plotar esse NDVI x1. E eu vou criar aqui um layer temporário para a gente ter o sistema de coordenadas. Então, merged, de novo, to CRS. E o CRS vai ser o mesmo do NDVI x.crs.data. Só para a gente ter certeza de que está no mesmo sistema de coordenadas. Isso é uma fonte de problemas muitas vezes. Eu vou criar aqui um array de NDVI x.ler. E eu preciso fazer um affine, que é só uma questão de deixar a imagem de uma maneira legível e leve. Que é só esse comando transform, não tem muito o que explicar sobre isso, é só a maneira que é. E pronto, aí finalmente ZS de zonal stats. Então, zonal stats, que vai ser o meu arquivo temporário de merged, o meu array, que é o NDVI, o affine é affine, e as estatísticas que eu quero. Quais? Eu gostaria da média, eu gostaria da mínima, da máxima e do desvio padrão. E aí, finalmente, eu posso criar uma data frame com esse resultado, que eu vou chamar de NDVI frame, que vai ser, eu vou chamar o pandas, criar uma data frame com esses valores do ZS NDVI-X, que é as estatísticas zonais. E aí eu vou renomear resultado, que eu nomeei antes de abrir esse loop, e eu vou só botar ele mesmo e vou dar um join, então eu vou criar novas colunas neles, com o NDVI frame, que eu criei ali agora em cima, e vou dar um sufixo para eu saber qual é qual, só para identificar as variáveis. Então tá, quando eu botar aqui embaixo, vai aparecer esse show aqui, que eu botei aqui no meio, então vai plotar uma das imagens, e vai aparecer um data frame logo em seguida, que é o que tem os nossos resultados. Ó, tá aí. Então, apareceu uma das nossas imagens com
o NDVI aplicado, então já é o índice que a gente está vendo da primeira imagem. E lá, aqui embaixo está a nossa nova data frame, que é que nem ela era antes, né? Então tem o identificador do terreno, com a sua área em hectares, todas as informações das áreas protegidas, e aqui no final, então, a média, o desvio, o mínimo, o máximo para cada uma das imagens. Então, eu vou ter alguns terrenos que simplesmente não foram sobrepostos por alguma das imagens, né? Então, como elas são tirinhas e elas não cobrem necessariamente a área toda, elas vão ficar zeradas e tudo bem. Então, o valor vai ficar nulo. Então, a gente está quase acabando. Então, agora eu posso só pegar esse meu data frame do resultado. Eu poderia mandar ele para qualquer lugar, mas não, eu vou fazer o mapa aqui para ser mais rápido. Eu vou criar, então, um mapa que eu vou chamar de AX, que vai ser esse resultado, plot. Qual coluna? A coluna média da segunda imagem, pode ser. E o CMAP. Isso aqui, CMAP, é uma das escalas de cores que a gente pode escolher. Tá? Isso aqui está documentado lá no GeoPandas. Eu tenho uma aqui já, eu confesso que eu estou copiando desse outro arquivo, mas a gente poderia olhar lá no site e escolher. Essa aqui vai ser igual a que a gente usou antes, tá? Então do vermelho ao verde. E eu quero sim que tenha uma legenda. E pronto. Essa é a nossa última célula. Então aí todos os nossos lotes com a média do índice de vegetação que a gente tirou da segunda imagem. Eu poderia agora, enfim, fazer novas colunas tirando a média das médias e ter um valor final para tudo. Acho que não precisa, né? Porque, enfim, dá para entender a ideia. E isso aqui, então, ao final, é um caso bem comum, tá? Do dia a dia de alguém que trabalhe com geoprocessamento. A gente fez em mais ou menos 2 horas aqui hoje. Se a gente tivesse tido que baixar cada uma das imagens e rodar processamento em algum software de GIS, teria que ter sido uma a uma. Eu acho que a gente levar pelo menos mais umas 2 horas. Tá? Então não é um super ganho, mas dá para replicar muitas vezes depois. Eu posso só trocar lá em cima o envelope que a gente está usando e a gente já faz essa mesma processo para qualquer lugar que a gente queira. Cansei de falar. E aí, o que vocês têm para me perguntar? Desculpa, muita coisa, né? É muita coisa específica. Especialmente eu acho bem chato o do Google. O Google ele não é super intuitivo. O GeoPandas é legal porque ele é feito em cima do Pandas. Então dá para adivinhar muita coisa, bota o tab ali, já desce as funções que tem. Tranquilamente a gente vai pegando. O Google, cara, é melhor copiar e colar alguma coisa e não é muito bem documentado. Então, tem outras opções, tá? Tem coisas parecidas com o do Google. Existe o Sentinel Hub, que aí é uma API do Sentinel, tem para Python, que aí só vai conseguir acessar imagens da União Europeia, né? Que é para o mundo inteiro. Mas, mas, enfim, é só esses satélites deles. Então a gente não tem acesso ao Landsat, que é um satélite muito importante americano, e nem os brasileiros, etc. E de resto, o Raster.io é bem documentado, não tem muita dificuldade em usar ele, mas o Google, cara, é chatinho. Esses get info eu acho muito desnecessário que eles existam ali, não precisava.
daquilo ali. Eu estou vendo pedidos pelo notebook, óbvio, claro que sim, gente. Eu coloco aqui no final agora o notebook inteirinho. Talvez, eu não sei o que é mais difícil, se é o notebook ou se é a instalação dos pacotes, tá? Esse YML que eu botei aí também é bem útil, porque é muito chato instalar o GeoPandas, tá? A primeira vez é bem chatinha. Depois eu coloco tudo aí para vocês. Eu tenho uma versão bonitinha com mais descrições, mas eu já vou colocar aqui também, antes que eu me esqueça, o link para este tutorial no Medium, que é a mesma coisa, mesmíssima coisa, com uns gists lá do GitHub para fazer exatamente isso aí.